Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quero ler com vocês aqui dos versículos 5 a 8. Nós entramos no capítulo 8 na sexta-feira. Você que não viu, reveja. Perdão, você que não viu, veja. Quem já viu, se quiser, reveja o nosso devocional. Foi o da última sexta-feira. Todos os devocionais ficam salvos aqui no canal. E eu citei na sexta que Romanos 8 é, para mim, o melhor capítulo da Bíblia, o mais belo, que tem mais revelação, mais emocionante. Eu realmente sou apaixonado por Romanos capítulo 8. E quero compartilhar com vocês algumas revelações que estão aqui registradas nesse capítulo. Já começamos na sexta-feira, mas hoje nós vamos ler aqui os versículos 5 a 8. Acompanhe comigo, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu falei até 8, mas vamos ler o versículo 9 também. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha que coisa profunda isso aqui, gente. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por curiosidade, na nossa comunidade do discipulado bíblico, cujo link está aqui na descrição, o primeiro link da descrição, nós fizemos uma aula na última sexta-feira sobre o Espírito Santo, uma aula completa para você saber, conhecer quem é o Espírito Santo, o que ele faz, o que a Bíblia fala sobre ele, quando ele começou a agir, como ele age em nossas vidas. E tem essa aula, assim como muitas outras na nossa comunidade, que está sendo uma bênção. Inclusive, muita gente aqui que frequenta os nossos devocionais já fazem parte da nossa comunidade. Você que ainda não faz parte, eu te convido, porque vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Uma aula por semana, sempre estudando ali os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. E aí, por curiosidade, na sexta-feira nós falamos sobre o Espírito Santo, e esse versículo 9, traz uma verdade muito dura, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E olha, gente, desde o versículo 5 até o 9, que é o que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre duas mentalidades. Primeiro, a mentalidade da carne. Segundo, a mentalidade do Espírito. E ele vai dizer no verso 6 que a mentalidade da carne é uma mentalidade de morte. A mentalidade do Espírito é uma mentalidade de vida e de paz. Aí você me pergunta assim: Tiago, o que é a mentalidade da carne? Eu vou te dar exemplos e pelos exemplos você vai entender o que é essa mentalidade da carne. Nós vivemos hoje numa era de hipersexualização, tá? A sexualidade, ela é inerente ao ser humano, então ela existe desde que o ser humano existe. Não há problema com isso. A sexualidade não é do diabo, não é do mal. Pelo contrário, é de Deus e é uma bênção de Deus para nós, desde que, se bem utilizada conforme a direção de Deus nas plataformas que Deus permite, por assim dizer. Mas hoje nós vivemos uma hipersexualização e, inclusive, as redes sociais acabam sendo um grande propulsor disso, né? Você abre a rede social. Eu trabalho com rede social, para quem não sabe. E até alguns anos atrás, eu não verifiquei dos últimos anos, mas até alguns anos atrás, todo ano saía um ranking de quais eram as fotos mais curtidas nas redes sociais. E todo ano sempre ganhava uma foto sensual. Sempre ganhava uma foto sensual. Normalmente, uma mulher seminua era a foto mais curtida do ano, por anos a fio. Nos últimos anos não cheguei a verificar quais foram as fotos, mas é interessante como, se você liga a sua rádio, se você abre o teu celular, se você clica no YouTube aqui, em outro vídeo que não seja o devocional, se você sai à rua, você vai perceber com muita facilidade
que nós estamos numa sociedade hipersexualizada. E essa hipersexualização faz com que nós enxerguemos tudo pela perspectiva sexual, que infelizmente tem tomado de assalto a mentalidade das pessoas e levado as pessoas a tomarem decisões completamente tolas, por assim dizer, né? Se você está o tempo todo alimentando um impulso sexual descontroladamente na tua mente, no teu coração, você vai, em determinado momento, dar vazão de modo equivocado para esse impulso sexual e notoriamente você vai fazer uma besteira uma hora ou outra. Estou trazendo um exemplo para você do que é uma mentalidade da carne. Neste caso, a hipersexualização é o hiperestímulo sexual. Note, eu não estou demonizando estímulos sexuais. Eu estou falando que a hiperestimulação, ou seja, a estimulação descontrolada, faz a sua mente, a sua visão enxergar a vida de um modo equivocado. Então você acaba perdendo o respeito pelas pessoas, por assim dizer, e buscando saciar esses desejos, esses impulsos sexuais, rapidamente você vai se ver rompendo princípios, rompendo barreiras, quebrando padrões que nós não deveríamos quebrar. Isso vai trazer um dano para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. São incontáveis as famílias, as pessoas, os corações que são quebrados porque simplesmente alguém resolveu dar vazão a uma hipersexualização que estava no seu interior. Então note como a mentalidade da carne, ela nos conduz para a morte. Vou trazer agora uma outra perspectiva, porque infelizmente muitas vezes o pecado é só associado à parte sexual, né? Vocês percebem até que inclusive quando eu vou dar exemplos de pecado, eu tento usar outros pecados. Mas esse da hipersexualização é muito fácil para a gente visualizar hoje em dia. Eu vou falar uma coisa aqui que com certeza eu vou ser cancelado. Já estou aqui aceitando o cancelamento que eu vou ter, né? Mas no Brasil, ultimamente se popularizou o uso do lá ele. Aqui na Bahia, isso é uma coisa que desde que eu me conheço como gente, nós utilizamos o lá ele na nossa cultura. O Brasil descobriu agora, a coisa se popularizou agora. E para quem não sabe do que eu estou falando, o lá ele é quando alguém fala algo que pode ter uma conotação de duplo sentido, e aí a pessoa brinca falando assim, olha, lá ele, para dizer assim, eu estou me protegendo contra esse duplo sentido. E eu sei que quem fala isso, 99,9999% das pessoas que falam isso, falam no contexto de brincadeira, no contexto de resenha. Mas este é um produto, este é um fruto de uma mentalidade hipersexualizada, onde tudo o que é falado é interpretado à luz de uma sexualidade descontrolada. Vou trazer um outro exemplo agora de uma mentalidade da carne. Por exemplo, pessoas que desenfreadamente buscam riquezas e poder através do dinheiro. Essas pessoas, elas vão cair rapidamente em diversas ciladas, desde a avareza até mesmo violência. Quando você vê uma pessoa entrando no mundo do crime, no mundo das drogas e fazendo coisas horrendas, essa pessoa ela não entrou pensando em fazer maldade, ela entrou pensando em ganhar dinheiro, entrou pensando em ganhar poder, entrou pensando em ganhar respeito. Mas, em algum momento, ela se viu compelida a colocar em jogo os seus princípios. Ou você mantém os seus princípios e vai ser para sempre alguém desprezível, isso na mente da pessoa. Ou você é o bichão, você é o monstrão mesmo, vai roubar, vai matar, vai traficar, vai cometer crimes, mas você vai ser respeitado, você vai ser poderoso. A mente da pessoa é tão carnal que hipervaloriza as riquezas desse mundo. E por hipervalorizar as riquezas desse mundo, ele rapidamente rompe princípios e vai atrás da riqueza de modo ilícito. Gente, riqueza não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Tem gente que fala assim, Tiago, o problema é o dinheiro. Para mim, dinheiro é a solução, o problema é não ter ele. Não é verdade? Então, não há problema em você querer ganhar mais dinheiro. A questão é que quando o nosso coração, a nossa mente é carnal, nós vamos ser capazes de tudo, inclusive de coisas erradas, para poder conquistar essas riquezas que um dia a traça vai corroer, a ferrugem vai consumir. Você não vai levar nada disso aqui com você no caixão.
Nada disso estará na eternidade. Entende? Olha como nós somos compelidos, ou seja, impulsionados, pressionados o tempo todo digamos, abrir mão dos nossos princípios em troca de uma mentalidade da carne. No versículo 6, a mentalidade da carne é morte. Quando nós vamos amadurecendo na vida, não é só o tempo passar. Você tem que amadurecer. Às vezes o tempo passa, mas tem pessoas que não amadurecem, param no tempo. Quando você amadurece, você vai vendo que essas coisas vão tomando um significado cada vez menor, porque outras coisas fazem muito mais sentido na vida. Existem pessoas que trabalharam a vida inteira para ganhar dinheiro e no final da sua vida gastaram todo o dinheiro pagando remédio e médicos para curar as doenças que ele acumulou correndo atrás de dinheiro. Gasta a vida inteira atrás de uma sexualidade hiperestimulada, tentando saciar isso, nunca vai ser saciado, tá? Da perspectiva da carne. E aí, quando chega depois de um tempo, não precisa nem falar no fim da vida, não. Depois de um tempo mesmo, a pessoa percebe que só encontrou vazio, sequidão e destruição. Para pensar comigo, vou te dar um exemplo aqui. Pega uma pessoa agora casada. Pega uma pessoa casada. Casada ali, como é que fala? Eu ia falar monoteísta. Monoteísta é... Monoteísta é quem acredita no só Deus. É monogâmico, né? Pessoa casada. Pega um homem casado, monogâmico. Ou seja, ele é um homem que é casado com uma mulher e é fiel à sua mulher. Mas ele tem vontade ali de fazer algumas experiências na vida, ele quer experimentar algumas coisas, ele tem lido algumas coisas, ele tem ouvido os amigos dele falarem, ele tem isso. Aí, digamos que ele combina com a esposa dele. Fala assim, ó, vamos tirar aqui na nossa aliança uma semana. Em uma semana, você pode fazer o que quiser, eu posso fazer o que quiser. Certo? Uma semana. Depois de uma semana, a gente volta à nossa fidelidade ali monogâmica, que eu ia falar monoteísta, né? Fidelidade monogâmica. Aí, digamos que uma semana, esse homem apronta o máximo que você imaginar. Faz as maiores loucuras da vida dele. Uma semana. Liberado. Ele está fazendo escondido da esposa, não. É acordado, acordo entre eles. Tá? Uma semana fazendo as maiores loucuras e inimagináveis, colocando para fora os desejos hipersexualizados dele. Eu te pergunto, depois de uma semana, esse homem, ele vai estar querendo fazer isso menos ou querendo fazer mais? O desejo dele vai estar mais saciado ou menos saciado? Vai estar menos saciado. Depois de uma semana, ele vai estar mais inclinado ainda a viver aquela vida de perdição. Sabe por quê? Porque a nossa carne, gente, ela é como um saco vazio. Você nunca vai saciar, você nunca vai encher sua carne. A sua carne nunca vai dizer chega. Às vezes quem diz chega é o teu esgotamento emocional, que o pecado gera, o teu esgotamento físico. Mas eu me recordo, rapaz, de uma pessoa, esse relato me marcou muito, um viciado em crack. E ele num centro de recuperação, ele falava assim, olha, eu sei que o crack faz mal. Eu sei que o crack está me destruindo. Quando eu uso crack, o viciado falando, quando eu uso crack, eu sinto o meu pulmão doer por dentro, fisicamente mesmo. Você já estava num estado realmente de dano físico grave para ele. Mas eu não consigo largar de jeito nenhum. E para quem não sabe, o crack é uma das drogas cujo efeito, né, o efeito psicodélico dela é um dos mais poderosos, um dos mais potentes. Inclusive por ser uma droga de baixo custo de aquisição, acaba sendo, você vê aí em São Paulo, você tem a Cracolândia, em outros lugares tem lugares semelhantes à Cracolândia, praticamente hoje em dia toda cidade grande tem um espaço desse, onde as pessoas, infelizmente, elas abrem mão de família, de dignidade, de honra, abrem mão de tudo, viciadas nessa droga. Então você vê que essa pessoa, ela sabe que aquilo faz mal, ela sente aquela coisa destruindo ela, mas ela não consegue largar, porque ela está escrava. Não há nada que você faça que vai saciar a tua vontade de pecar, que vai saciar a tua carne. Por isso que a mentalidade da carne é morte. A carne é um carro que só tem acelerador. Você quer pisar no acelerador? Pisa, meu filho, vai com força, mas não tem freio. Uma hora você vai precisar fazer a curva. E é nesse momento que muitos quebram a cara. Mas a Bíblia também fala que a mentalidade do Espírito é vida e paz. E essa mentalidade do Espírito,
É uma mentalidade de equilíbrio que te permite desfrutar da vida de um modo muito mais sublime. A pessoa que está mergulhada no pecado, eu acho que a câmera aqui está balançando um pouco, né, gente? Não dá para mexer muito aqui agora, mas se estiver balançando aí, me perdoe. Mas a pessoa que está mergulhada no pecado, ela infelizmente acha que quem está vivendo uma vida no Espírito está perdendo tempo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Se você for pegar uma pessoa que já caminhou nos pés do Senhor, na vontade de Deus, já tem uma aliança com Jesus, e por alguma razão se afastou, e se você é uma dessas pessoas que está aqui, a ideia não é te acusar, nem apontar, nada disso. Mas você vai saber disso. Se você já esteve afastado dos caminhos do Senhor, eu não conheço. Pode existir, pode ter alguém que chega aqui e fale aqui, ó, Tiago, eu sou essa pessoa, mas eu não conheço nenhuma pessoa que diga assim, Tiago, eu saí dos pés do Senhor, eu saí dos caminhos do Senhor, e hoje eu estou melhor do que quando eu estava firme na palavra de Deus. Não tem um que diga isso. É sempre dizendo, olha, quando eu estava lá, eu estava melhor. Minha vida, depois que eu saí dos caminhos do Senhor, só ladeira abaixo. Não tem uma pessoa que diga que saiu da presença de Deus e a vida melhorou. Eu já vi pessoas com discurso assim, de dizer, olha, eu passou por uma ferida emocional, um abuso de liderança, por aí vai dizer assim, ó, Tiago, isso aqui eu não aguento mais. Eu já vi isso aí muito. Agora, dizer que a vida melhorou, isso eu desconheço. Sabe por quê? Porque nós somos feitos para glorificar Deus. Não tem jeito, gente. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência, ela foi programada para glorificar a Deus. Então, quando nós não glorificamos a Deus, quando nós mergulhamos na escravidão da carne, nós estamos fazendo algo que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo não está preparado. É um abuso consigo mesmo. Você não está preparado para isso, você não foi feito para isso. Não tem nada que te faça ser satisfeito no pecado. Satisfação você só encontra em Deus. Então o versículo 8 diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso aqui é tão forte. Porque muitas vezes nós queremos agradar a Deus do nosso jeito. Olha como é sério isso. Queremos agradar a Deus do nosso jeito. Só que quem fala... vamos colocar assim. Se você quiser me agradar, né? Assim, Tiago, eu quero agradar você, vou te convidar aqui na minha casa e vou preparar um almoço para você. Aí você vai lá e prepara um almoço e você coloca lá um prato, uma lasanha de jiló. Tiago, eu ouvi dizer que você ama lasanha, eu vou fazer aqui uma lasanha de jiló para você. Querido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se for fazer uma lasanha de jiló, me avisa que nesse dia eu vou proclamar um jejum, e aí se eu não comer, eu boto logo a culpa no jejum, não faço desfeita para você. Porque se você quiser me agradar, nesse âmbito da comida, você vai ter que fazer o seguinte, Thiago, o que é que você gosta de comer? Qual é o seu prato preferido? Eu vou dizer, olha, eu gosto aqui de churrasco, eu gosto de uma lasanha de queijo, presunto, lasanha de frango, eu gosto de uma comida japonesa e tal. E você vai procurar saber o que eu gosto para me agradar, entende? O problema é que nós queremos agradar a Deus da nossa forma. Não tem como, gente. Não tem como. Para você agradar a Deus, você precisa saber os gostos de Deus. Quem estava com a gente na comunidade, não, quem está com a gente na comunidade e já assistiu a aula da sexta-feira, sabe que lá, quando nós falamos a aula sobre o Espírito Santo, eu citei sobre as vontades do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo tem vontade? Sabia que ele tem sentimento? Está na Bíblia. Não é o caso do devocional de hoje, mas está lá na nossa comunidade. Então, é preciso saber qual é a vontade de Deus. Quais são os sentimentos de Deus? Deus, o que é que você acha disso e disso e disso? Entende? Por quê? Porque Deus, o nosso Criador, ele nos conhece mais que nós mesmos. E ele, mais do que ninguém, sabe como nós podemos desfrutar da vida. Que eu quero fechar aqui, eu quero guardar na tua mente, no teu coração, nesse devocional o seguinte. Você não vai conseguir desfrutar da vida longe da presença de Deus. Com a mentalidade carnal. Você não vai conseguir desfrutar da vida. Tiago, repreende que eu não quero receber. Gente, não é profecia, não. Não é eu que estou desejando isso para você, não. É a verdade. Não há como você desfrutar da vida longe da presença de Deus. E para que você possa desfrutar de uma vida em abundância, mesmo com tantas situações ruins que a vida nos apresenta,
Para você desfrutar essa vida com abundância, você precisa ter a mentalidade do Espírito. Por quê? Versículo 6. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Quer ter vida? Quer ter paz? Você precisa ter a mentalidade do Espírito. Relacionar-se com o Espírito Santo. E aí, versículo 9, como nós fechamos aqui, ele termina dizendo: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A pergunta não é se você respondeu lá para o IBGE, se você é cristão, se você é de tal religião, se você é isso, se você é aquilo. Não é o que você fala da boca para fora. O que vai definir se você pertence a Cristo é se o Espírito de Cristo habita em você. Essa é a palavra que nos diz. E nós precisamos refletir nisso, para que não caiamos na cilada de vivermos uma vida escravizada na mentalidade da carne. Deus tem uma libertação. Deus tem uma restauração, uma reprogramação, uma nova vida, uma nova mente para nós. Para fechar aqui, eu quero repetir uma frase que o pastor Saulo fala muito. Ele diz assim: Deus não muda a vida de ninguém. Deus muda a mente da pessoa. E uma mente transformada gera uma vida transformada. Eu concordo com isso. Talvez você está dizendo assim: Deus muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Deus não quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua mente. E com a mente transformada, com certeza, você vai desfrutar de uma nova e abençoadíssima vida na presença de Deus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu te engrandeço, eu te agradeço. E eu oro para que o Senhor plante uma mentalidade do Teu Espírito em nós. Queremos ser de fato morada do Espírito, Senhor Deus. Não queremos viver meramente um cristianismo cultural. Não queremos viver algo meramente racional. Mas queremos que as profundezas da nossa alma, cada centímetro do nosso ser, seja preenchido, inundado e transformado pelo Teu Santo Espírito. Faz isso em nós, Pai, e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante. Sei que eu aviso isso todos os dias, mas todo devocional aqui precisa do seu like. Isso faz muita diferença para que essa palavra chegue para mais pessoas também. Comenta aqui como Deus falou contigo através dessa palavra e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Quer participar da nossa comunidade do discipulado? Primeiro link da descrição, clica lá e vem fazer parte também. Vamos crescer juntos. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.